Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. No Evangelho de hoje, Jesus continua seu discurso de despedida. Embora ele vá partir, depois de sua paixão e morte, ele viverá em seus discípulos, naqueles que guardam sua palavra. A propósito desse texto do Evangelho de João, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, é impressionante que um dos discípulos de Jesus, Judas Tadeu, não o traidor, lhe pergunte: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? É uma espécie de queixa, como quem diz: mostra-se ao mundo. Judas espera que Jesus apareça ressuscitado, cheio de domínio, triunfo e sensacionalismo. Mas Jesus, mesmo cheio de glória, continuará a surpreendê-los. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, Jesus não se manifesta ostensivamente, mas naqueles que guardam suas palavras. Ele não quer se manifestar portentosamente, mas na intimidade, naqueles que escutam e guardam seus mandamentos. E os mandamentos aos quais ele se refere não são prescrições ou normas morais simplesmente, mas comunhão com ele. Jesus se manifesta naquele que vive nele, naqueles que vivem com ele e gostam dele, e o faz constituindo toda uma comunidade de amor, formada pelos que têm fé no Pai, pelo Filho e no Espírito de amor. Tu vives tua vida em comunhão de amor com Deus Pai, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo? Sentes que Deus se torna presente em ti quando tu ages como Ele? Em segundo lugar, Jesus diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Repito mais uma vez essas preciosas palavras: viremos e faremos nele a nossa morada. Se no passado o povo de Israel adorava a Deus numa morada, naquela tenda da reunião, como nos conta o livro do Êxodo, e depois no Templo de Jerusalém, concretamente no Santo dos Santos, agora, neste novo Êxodo inaugurado por Jesus, pela sua Páscoa, ele habita, vive em ti. Acredite, tu és morada de Deus. Uma presença que não é mais esporádica como nas aparições do ressuscitado, mas uma presença contínua e trinitária. Porque o Pai, o Filho e o Espírito habitam em ti. São Paulo diz isso claramente em sua primeira carta aos Coríntios. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? O santuário de Deus é santo,
e vós sois esse santuário. E, como já antecipei, Deus habita em ti na medida em que guardas a sua palavra, isto é, quanto mais vives com Ele, na oração, na Eucaristia, na igreja, e quanto mais ages como Ele, na dedicação, no serviço, no amor. Medite. Tens consciência de que és templo, morada de Deus? As pessoas ao teu redor veem algo de Deus em ti? Em terceiro lugar, Jesus diz: o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Assim como ele, o Filho, foi enviado pelo Pai para realizar sua obra, agora o Espírito Santo é enviado em nome de Cristo para completar sua revelação à Igreja. Ou seja, a missão do Espírito é lembrar e ensinar tudo o que Jesus ensinou. Esse Espírito é, portanto, o Espírito de Jesus, que permanecerá continuamente conosco, como uma presença que nos envolve. É por isso que Jesus dirá: não vos deixarei órfãos, eu lhes darei o Espírito Santo. Cristo habita em ti através do seu Espírito Santo. Perguntas-te: tu oras ao Espírito Santo? Tens isso em mente? Sentes a ação do Espírito em ti? Te deixas mover e transformar-te por ele? Que este Evangelho te leve não só a ler e a meditar a palavra, mas a vivê-la, na fraternidade, na dedicação, na solidariedade, no serviço, enfim, a deixar-te guiar pelo Espírito do Cristo ressuscitado. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.